Olá, bora falar de filme? Eu já começo com aquele velho recado de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Essa sua ajuda é sempre muito importante. A gente tá bem pertinho de conseguir um endereço personalizado, tudo depende da sua ajuda aí. Então se você assiste e não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. Essa sua ajuda é sempre muito importante. Tem também a página no Facebook e no Instagram, as duas como @liguemseusmotores, tudo juntinho e letra minúscula. Bateu aquela dúvida, deu aquela preguicinha, qualquer coisa, corre na descrição do vídeo, aqui embaixo, dá uma roladinha ali, depois volta aqui para ver o vídeo. E ali estão todos os links para as nossas redes sociais, aqui para o canal, se for o caso. Corre ali e dá aquela espiadinha ali na descrição. Bora falar do nosso assunto dessa semana. Vou falar de filmes por causa do lançamento do Ford vs Ferrari, que sai nessa semana, sobre a disputa entre Ford e Ferrari na década de 60, nas provas de 24 horas de Le Mans. É uma história bem bacana, muito joia, bem rica essa história, por si só já valeria um baita de um livro, e um filme então fica, pra mim, que sou muito fã de cinema, fica melhor ainda. Eu vou falar de alguns filmes preferidos meus, que eu gosto, alguns estão aqui, outros tá ali. São filmes que eu gosto bastante, que vale a pena, são super indicados para você assistir isso por qualquer fã de automobilismo. Então eu começo por Grand Prix. Esse filme é de 1966. Ele não é só um clássico do cinema, mas também da própria Fórmula 1, porque tem carros de Fórmula 1 de verdade, tem alguns pilotos aparecem, fazem ponta nesse filme, pilotos que disputaram aquela temporada, disputavam a Fórmula 1 naquela época. Então tem algumas imagens de corrida que são de fato de corridas da temporada de 1965, na verdade, porque daí o filme foi lançado em 66. O que me impressionou demais nesse filme, quando eu fui assistir ele a primeira vez, faz uns 10 anos que eu assisti esse filme, são as imagens muito ricas, principalmente para a tecnologia da época. O diretor John Frankenheimer foi muito minucioso na montagem, tem várias trucagens na montagem muito legais, e as imagens são belíssimas. Só a sequência de abertura já vale um prêmio. O filme tem uma sequência de mais ou menos uma meia hora, logo de cara, em Mônaco, recheado de câmeras on-boards. Vale muito a pena assistir esse filme. Ele é um pouquinho complicadinho de achar, não sei se tem na Netflix, acredito que tem até na Netflix, mas mídia física, que nem essa aqui, é um pouquinho difícil de achar. Na época que eu comprei esse DVD duplo, eu achava que um era de extras e o outro era de só com o filme, mas não, os dois têm filme e algum pedaço que resta em cada um deles tem os extras. Tem muito daquela característica do cinema daquela época, então o filme tem a abertura, tem um intervalo para ir ao banheiro assistir, porque esse filme tem mais ou menos umas 3 horas de duração. Conta basicamente a história de 4 pilotos fictícios, que não existem, que estão disputando o campeonato de Fórmula 1. É muito bacana assistir. Eu ainda dou destaque para a trilha do Maurice Jarre, que também é muito fantástica, é uma fanfarra bem bacana de se ouvir e bem gostosa, assim, alguns fãs de automobilismo vão reconhecer. O segundo filme é As 24 Horas de Le Mans. Lá fora ficou só com o nome Le Mans. Ele tem o Steve McQueen, o cara aqui da capa. Fez vários filmes envolvendo carro. Esse filme aqui é um clássico. Particularmente não é um dos meus favoritos aqui, mas é um filme muito bacana, muito bom. Mas aí como eu falei, particularmente não é um dos meus favoritos. Mas é gosto. Esse filme conta uma história baseada em algo que aconteceu de fato nas 24 horas de Le Mans, que eram os duelos entre Porsche e Ferrari, a classificação geral da prova. E o Steve McQueen é um piloto da Porsche. Primeiro ele tenta lidar com um trauma que ele sofreu numa das corridas anteriores, numa das 24 horas anteriores. Se desenrola tudo em torno do personagem do Steve McQueen. O filme é de 1971 e tem um diálogo no meio do filme, é um dos melhores que tem em qualquer filme de automobilismo. O outro filme é Dias de Trovão, de 1990, um clássico de sessão da tarde, para não dizer outra coisa. Esse filme foi dirigido por Tony Scott, com trilha de Hans Zimmer, aí tem Tom Cruise, Nicole Kidman, Robert Duvall, Randy Quaid, que é um cara que volta e meia você vê nos filmes de Hollywood, e o Michael Hooker, que é o Yondu do universo Marvel, e fez também o The Walking Dead. Todo mundo muito novo, lógico, 1990, 20 anos atrás. 20 anos? 30 anos atrás. O protagonista é o personagem do Tom Cruise,
que tá vindo, pelo que dá a entender, da Indy para correr na NASCAR depois de vários problemas que ele teve. E aí se desenrola toda a história do desempenho dele correndo a temporada da NASCAR daquele ano. Tem a clássica cena das cadeiras de roda do Michael Hooker e do Tom Cruise tentando fazer racha com cadeira de rodas dentro do hospital. Muita gente do automobilismo norte-americano replica essa cena. O Robert Wickens e o James Hinchcliffe, logo que o Robert Wickens estava um pouquinho recuperado, fizeram uma imitação dessa cena. Esse filme é só para passar tempo, assim, é bem bacana, mas é para passar tempo sobre a NASCAR. Inclusive tem uma cena desse filme que o Carros, a animação da Pixar, deu uma copiadinha. Tanto acho que no Carros 1 quanto no Carros 3 tem a piada com uma cena que tem no final do Dias de Trovão. Cena é o quarto filme que eu vou falar. Esse aqui eu fui ver no cinema. Posso dizer que me debulhei de chorar, principalmente em uma parte final do filme, que não é spoiler, todo mundo sabe que ele morreu, mas chorei pra caramba nessa parte. Não pra caramba, mas chorei um bocado nessa parte. O documentário usou basicamente imagens de arquivo das televisões e da própria Fórmula 1 para ser construído e depoimentos de quem viveu naquela época. Então tem depoimento do Reginaldo Leme. Volta e meia você pega umas narrações do Galvão Bueno, tem a Viviane Senna falando, o próprio Alan Prost fala, tem uma galera falando, e o filme bem bacana que dá para relembrar muito bem a história do Ayrton Senna. Claro que bota ele como praticamente um deus, um herói que morreu na frente das câmeras. Vai ter gente agora me xingando a rodo, mas eu espero que entenda que cada um tem sua opinião e tem o direito de expressá-la. Particularmente eu gosto muito do Senna, mas na minha visão ele perdeu um pouco de toda a áurea que o brasileiro cria em torno dele, justamente por estudar demais a pessoa, o personagem, mas ainda assim é um dos meus pilotos favoritos na Fórmula 1, se não for o meu favorito na Fórmula 1 desde sempre. Por causa do Senna que eu comecei a acompanhar automobilismo. O documentário ganhou vários prêmios, dirigido pelo Asif Kapadia, acho que é assim que fala o nome dele, e a música é do brasileiro Antônio Pinto, e a trilha sonora desse filme é algo fantástico também. Esse eu não tenho aqui um DVD, um Blu-ray, que é o Rush. Esse que é o próximo filme que eu vou falar. Filme de 2013, dirigido pelo Ron Howard, um diretor conceituadíssimo nos Estados Unidos, em Hollywood. Particularmente os filmes que ele faz eu gosto demais. Também tem trilha sonora de Hans Zimmer, como Dias de Trovão, mas é uma outra pegada completamente diferente. No Dias de Trovão, o Hans Zimmer usou algo com muito sintetizador e tudo mais. Nesse aqui é mais orquestra mesmo. Claro que Dias de Trovão foi feito numa época que o sintetizador estava em moda e o Hans Zimmer aproveitou isso. O Rush ele aproveitou e fez uma outra pegada com muito mais orquestra, e é uma trilha sonora que, olha, dependendo de como você tá, dá pra dar uma choradinha com ela. A última música, se eu não tô enganado, a última ou uma das últimas, a Lost But One, você encontra muito fácil na internet. E tem uma pegada muito legal essa música. Como eu falei, é um filme sobre Fórmula 1 também. É o filme que conta a rivalidade entre Nick Lauda e James Hunt. A história se passa ali no início da década de 70 e vai até mais ou menos 76, o final de 76. E conta toda a rivalidade entre Nick Lauda e James Hunt. A primeira cena que os dois se conhecem não aconteceu, ela é uma adaptação, né, da história dos dois, mas ajuda a construir aquele mito da rivalidade entre os dois. É bem bacana, o filme todo é muito bacana. A reconstrução histórica da cena do acidente do Nick Lauda durante o GP da Alemanha de 76 também é impecável. A direção de arte desse filme é impecável, de verdade, é muito bacana. Devido às proporções, esse filme aqui, que é historicamente passado 10 anos antes do Rush, o Grand Prix, e o próprio 24 Horas de Le Mans, se você botar eles lado a lado com o Rush, eu acho que você não perde muita coisa. E tão rica que é a reconstrução, a direção de arte desse filme. E o elenco que participa é de peso. Tem o Daniel Bru, tem o Chris Hemsworth, o Thor do universo Marvel. Fez aí Homens de Preto um tempo atrás. Olivia Wilde, a Natalie Dormer, que participou de Game of Thrones, faz uma ponta nesse filme. E a Alexandra Maria Lara, que faz a esposa do Nick Lauda, não é nenhum spoiler. Particularmente é uma das melhores atrizes no filme pra mim. Claro que o Daniel Bru fazendo o Nick Lauda e o Chris Hemsworth fazendo o James Hunt são sensacionais. Esse filme eu fui ver no cinema também. Show de bola esse filme, esse é um dos meus preferidos também. Fui mexer agora nos Blu-rays, DVDs, não tinha colocado no roteiro, mas vai de improviso aqui. O Carros, que é de 2006, a animação da Pixar. Um filme muito legal, com uma pegada
bem para criança. E para quem não conhece muito do mundo da NASCAR, se pesquisar um pouquinho, vai adorar esse filme, porque ele faz muitas homenagens à NASCAR, ao universo da NASCAR. O filme conta a história do Relâmpago McQueen, que é o vermelhinho aí, que todo mundo conhece. Aqui no Brasil, na época do 3, virou Relâmpago Marquinhos, né? Mas conta a história dele, tudo mais. O Carros 2 ainda é um pouquinho mais focado no amigo dele, o Tom Mate. E o 3 também é muito bacana, conta algo relacionado ao McQueen, mas principalmente esse dilema de final de carreira, e também é muito bacana. Os 3 filmes têm muita pesquisa sobre corridas, principalmente sobre a história da NASCAR. O primeiro mostra o The King, que é o apelido do Richard Petty, um dos maiores campeões, o maior campeão junto com Dale Earnhardt e hoje o Jimmie Johnson, um dos maiores campeões da NASCAR e uma lenda. E o carro que é o The King é o carro que o Richard Petty corria na época de piloto. E é ele que dubla no original o The King. O Richard Petty dubla o The King. E o The King, como eu acho que eu já falei, é o apelido do Richard Petty. Então um filme muito bacana, cheio de referências muito legais sobre a NASCAR. O 2 ainda dá uma expandida, vai para referências do automobilismo mundial. E o terceiro volta a dar uma focada na NASCAR só e naquelas corridas amadoras que tem nos Estados Unidos. Dá uma lembrada um pouquinho, bem passa de raspão assim pelo que era a origem da NASCAR também, muito legal. O último é da nossa amiga do N Vermelho lá, mas é mais um bônus porque não é exatamente um filme, é uma série documental, que é o Drive to Survive. Falou da última temporada da Fórmula 1, da de 2018. No final, provavelmente no início do ano que vem, da temporada do ano que vem, ali por março de 2020, isso é um chute meu, deve sair a segunda temporada sobre a temporada deste ano, de 2019. Mas a do ano passado, eles focaram numa outra parte da Fórmula 1, a galera do meio do grid para trás ali, a Red Bull para trás, né? Não tem Ferrari, não tem Mercedes nessa primeira temporada, na segunda deve ter, mas fala bastante do que é o mundo da Fórmula 1. Eu fiz um vídeo sobre o Drive to Survive, você pode conferir minha avaliação em detalhes dessa série nesse vídeo, o link deve estar aqui e eu vou colocar na descrição também. Corre lá, vê o que eu falei da série, é bem legal. Eu particularmente gostei demais dessa série e vale muito a pena você assistir. Ainda tem o documentário da Williams aqui também na Netflix. Eu assisti, achei com uma outra pegada meio diferente. É um documentário que fala basicamente, passa por toda a história e passa só por cima do que está vivendo a Williams hoje em dia. Ele foi feito ali em 2016, acho que ele foi lançado, então vale a pena. Foi bem no início da queda da Williams, então vale a pena você dar uma olhada. Já trata bastante do jejum de vitórias, que vem desde 2012. É um documentário bem interessante de dar uma espiada. Tem o documentário da McLaren, que eu particularmente não assisti. Se eu não estou enganado, ele está na Amazon Prime, disponível para quem tem Amazon Prime, dá para assistir. Que filme que você indica que eu esqueci de falar aqui? Qual filme eu não falei? Dá a sua opinião, o que você achou desse vídeo. Reforço o meu recado do início. Siga as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram como @liguemseusmotores. Se você ainda não curtiu o vídeo, o que você está esperando aí, amigo? Dá uma clicadinha ali no joinha ali. E se você não se inscreveu no canal, aproveita ali embaixo, ó. Deve estar aqui. Deve estar aqui, ó. O inscrever-se. Clica ali nele, ó. Ajuda pra caramba, gente. Falta muito pouco pra gente conseguir um endereço personalizado. E bora curtir um grande prêmio do Brasil, né? Fique ligado com a gente!